Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos tocar num assunto que sempre existem dúvidas e comentários, que é a situação da corrente real e da corrente convencional. Então vamos lá. Aqui eu vou tratar da corrente convencional. Mas o que é a chamada corrente convencional? Bem, primeiro de tudo nós temos que pensar quais foram os primeiros cientistas a trabalharem com eletricidade. Então, o primeiro cara assim, que começou a falar sobre eletricidade na era moderna foi um cientista que trabalhou com pipa, o Benjamin Franklin. Então, o Benjamin Franklin, o que ele fez? Ele tem lá o experimento, da pipa no dia de chuva. Então o que foi feito aí, Foi feito, o Benjamin Franklin ele iniciou todo um estudo que culminou, também na fabricação de para-raios, salvou-se muitas vidas, E com os primeiros estudos de Benjamin Franklin, a humanidade começou a pensar na corrente, como um fluido. Então o raio é um fluido, Tudo que se tinha de informação na época é que a corrente, era um fluido que circulava aí em materiais condutores, que também não se tinha esse conhecimento, tão aprofundado igual é nos dias de hoje. Então, após notar, a situação da corrente, outros cientistas começaram a trabalhar com fluido elétrico, E qual foi a referência que esses cientistas se basearam para estudar esse fluido elétrico? A água, Então a água aí foi, como assim dizer, a referência para esse estudo. Então a água a uma determinada altura, pensando num cano, A água fluindo através de um cano que ia de um potencial maior para um potencial menor, Então trabalhou-se com a corrente elétrica no início, tomando-se como referência a água, que vai do potencial maior para o potencial menor. Então o fluido elétrico, nos inícios dos anos de 700, 800, e os 770 foi mais ou menos a experiência do Franklin. Mas esse fluido, essa ideia para o desenvolvimento da eletricidade começou na água, Então, conforme temos uma fonte, os estudos, essa fonte, por que esse símbolo de fonte DC? Porque o primeiro cara que trabalhou com bateria, ele colocou lâminas de cobre aí, de prata, e construiu a primeira bateria, Alessandro Volta. Então o Alessandro Volta pegou materiais diferentes, colocou entre esses materiais papel embebido em suco de limão, e criou lá a primeira bateria. Então esse símbolo que nós trabalhamos aqui de fonte DC em homenagem a Alessandro Volta. Então também se trabalhava com a referência de um polo positivo e de um polo negativo, e quando você tocava esse pedaço de metal saía uma faísca. Então todo o início do estudo sobre eletricidade tomava-se como referência esta situação. Os átomos, o estudo dos átomos nesse período, aqui que fez todo esse formato, se imaginava qual era o átomo que tomava conta da ciência nesse momento, O átomo que tomava conta nesse momento da ciência era o átomo de Thomson. Como que era o átomo de Thomson? Se imaginava que o átomo fosse uma carga positiva, incrustada nela cargas negativas, Esse modelo de Thomson é chamado de pudim de passas. Então, o sentido da corrente
para esse nível de informação que se tinha, fazia todo sentido, né? Da corrente, chamando de convencional, na qual a corrente saía do polo positivo, né? Atravessava a carga aqui e ia para o polo negativo. Então, até então, esse modelo e todas as equações que foram desenvolvidas neste período iam bem. Então, até 1900, todas as equações que foram desenvolvidas com esse formato, com essa situação de potencial baseado no fluido que é a água, estavam dando certo, e dão certo até hoje. O que surge em 1900 que muda esse sentido da corrente? Surge o modelo planetário, né, do átomo. O modelo de Rutherford e Bohr, na qual o modelo de átomo proposto por eles se baseava na seguinte situação: que de um núcleo pesado, né, de prótons e nêutrons, um núcleo muito pesado, e girando ao redor desse núcleo os elétrons. Então, a partir da apresentação do trabalho do Lord Rutherford e de Niels Bohr, né, propondo um novo modelo atômico, da qual se descobriu que não eram as cargas positivas que fluíam, mas sim os elétrons, mudou-se aqui esse padrão, né? Então descobriu-se que na realidade quem se movimenta através dos condutores são os elétrons que têm carga elétrica negativa. Então descobriu-se, né, após a apresentação do átomo de Rutherford e Bohr, que na realidade a corrente ela vai sair do polo negativo, vai atravessar a carga e vai em direção ao polo positivo da fonte. Esse modelo de corrente é chamado de modelo real, onde nós temos um terminal negativo por onde sai realmente quem se movimenta, que são os elétrons, e esses elétrons vão até o terminal positivo. Então, esse aqui, para um sistema DC, é o modelo chamado modelo real de corrente. Já todo o início do estudo sobre corrente baseou-se na água, e aqui nós tínhamos um modelo pelo conhecimento científico da época, e que deu muito certo. A maioria das equações de eletricidade foram desenvolvidas até esse período. Claro, depois também houveram grandes desenvolvimentos, mas todas as equações que foram desenvolvidas aqui dão certo, né? Então, por isso, alguns países, né, não adotaram o modelo real. Quem adotou o modelo real? Países de língua inglesa: Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Austrália e outros países, mas os principais são os países de língua inglesa. Outros países, como é o caso do Brasil, continuaram no sistema chamado convencional da corrente. Por isso que na literatura elétrica do Brasil você vai encontrar sempre essa designação de corrente, que é a corrente convencional, tá certo? Então esse aqui é mais um detalhe sobre a apresentação do modelo real de corrente e o modelo convencional. Obrigado. Qualquer dúvida pode mandar e-mail. Desculpa. Ficou muito bom.